Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 21 e 22. O capítulo 21, dos versos de 1 ao 10 de Isaías, é a sétima sentença de Deus às nações, dessa vez direcionada à Babilônia. Isaías profetizará a queda da Babilônia, bem como a queda de seus ídolos. Verso 1. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Negueb, um invasor vem do deserto de uma terra pavorosa. O rio central da Babilônia era o Eufrates, também conhecido como Mar nas inscrições da época, nome dado devido às suas frequentes inundações. Este deserto mencionado no verso 1 que lemos é o deserto que separava a Babilônia da Pérsia, na verdade de suas províncias de Elão e da Média. O nome dessas duas províncias citadas no verso 2 representa o Império Persa que haveria de surgir em 539 a.C., ano também da destruição do Império Babilônico. Verso 2. Eu tive uma visão terrível, o traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco, pois põe o fim a todo gemido que ela provocou. O profeta ficou tão aterrorizado diante da mortandade da carnificina que se tornara a terra, que fora para ele como um terrível pesadelo perturbador. Verso 3. Diante disso fiquei tomado de angústia, tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. Na visão profética que Isaías teve, ele viu os príncipes babilônicos comendo e bebendo sossegadamente, completamente desatentos à invasão que viria sobre eles. Verso 5. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem. Levantem-se, líderes, preparem os escudos. Leia o capítulo 5 do livro do profeta Daniel e você verá o cumprimento desta profecia. Isaías ele tem uma visão de um futuro bem distante, porque a Babilônia veio a cair depois da destruição do Império Assírio. Verso 9. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos, e ele responde: caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens de seus deuses estão despedaçados no chão. Neste capítulo vemos a derrota, a queda do Império Babilônico, poderoso na guerra, na política. Mas no livro do Apocalipse vemos a queda da Babilônia espiritual, símbolo de toda apostasia, paganismo, mundanismo e materialismo que seduzia aos povos. Apocalipse capítulo 14, verso 8. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Dos versos 11 ao 12, Isaías profetizará a queda de Dumá. Dumá significa silêncio, era um dos nomes para Edom. Era a maneira de dizer: Edom será silenciada, já não existirá. Os edomitas eram descendentes de Esaú, filho de Isaque, irmão gêmeo de Jacó. Isaías vai anunciar aos edomitas que estão no Monte Seir, que a manhã do livramento está raiando para os fiéis, mas noite de derrota está por vir, e logo a escravidão virá sobre Edom. Verso 12. O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Foi-lhes dada a oportunidade de se arrependerem, todavia não deram ouvidos, não voltaram e foram completamente destruídos. Dos versos 13 ao 17, Isaías profetizará contra a Arábia. Verso 13. Esta é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Os árabes eram descendentes de Ismael, filho de Abraão e Agar, e os dedanitas eram descendentes de Abraão e Quetura, mulher a qual se casou após a morte de Sara. O profeta anteviu as caravanas dos mercadores árabes de Dedã, deixando a rota de comércio e se escondendo no mato por causa da invasão do exército assírio. Alimentos e água foram trazidos para os fugitivos por pessoas de Tema, uma cidade oásis que veio a se tornar a segunda capital da Babilônia. É certo que a caravana teve que fugir, pois como poderiam os comerciantes competir com a cavalaria assíria ou seus arcos com as armas dos invasores? Em exatamente um ano, o esplendor de Quedar deixaria de existir e seus arqueiros famosos seriam reduzidos. Verso 17. Poucos serão sobreviventes dos flecheiros dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Os árabes eles tornaram-se fugitivos, correndo por suas vidas por causa da espada. Em 715, Sargão II deixou em seus relatos que havia derrotado uma série de tribos árabes e os havia deportado para a Samaria. No capítulo 22, dos versos de 1 ao 14, Isaías profetizará contra Jerusalém. Verso 1. Advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços?
Jerusalém está localizada sobre 2 ou 3 colinas no meio do vale, rodeado por montanhas. Como palco de muitas revelações dos profetas de Deus, ficou apropriadamente conhecida como Vale da Visão. Judá, infelizmente, aparece no mesmo nível de julgamento das outras nações profetizadas por Isaías. Afinal, o povo de Judá estava se comportando como seus vizinhos pagãos. Então era justo que o Senhor a incluísse na lista das nações que seriam julgadas. Dos versos de 2 ao 11, o profeta descreverá os detalhes da invasão. Dias de terror e calamidade estavam por vir. O profeta vê o povo de Judá morrendo, não pela espada, mas de fome, de enfermidades. O povo verá seus príncipes fugirem de medo. Será um dia de tremendo alvoroço. Versículo 5. Pois o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao Vale da Visão, dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Essa profecia nos parece ser só o princípio das dores, pois Deus não permitiu que Judá fosse destruída pelos assírios. Foi tremendamente açoitada sim, mas não derrubada, pois foi apenas com a invasão babilônica que Judá foi completamente destruída. O que Deus queria com tudo isso? Que Judá se arrependesse dos seus pecados. Verso 12. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem, pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Todavia, o povo continuava incrédulo e debochado. Verso 13. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho, e vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E essas atitudes de incredulidade e deboche custaram o sangue de muitas vidas. Verso 14. O Senhor dos Exércitos revelou-me isso, até o dia de sua morte não haverá apropriação em favor desse pecado, diz o soberano Senhor dos Exércitos. Foi preciso os horrores da invasão babilônica e do cativeiro para fazer com que o povo se arrependesse e voltasse a submeter-se a Deus. Dos versos 15 ao 25, Isaías dará uma mensagem dirigida ao funcionário real Sebna. Como tesoureiro administrador, Sebna, depois do rei Ezequias, era o segundo homem mais importante de Jerusalém, mas ele usou a sua autoridade e possivelmente o dinheiro do rei para construir um túmulo monumental e também para ter os seus carros de guerra. Verso 16. Que faz você aqui? Quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo? Você que o está lavrando no alto do monte, talhando na rocha o seu lugar de descanso? Porém o Senhor declarou que Sebna morreria em uma terra estrangeira e nunca ocuparia o túmulo especialmente construído para o dia da sua morte. Verso 18. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá, e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Deus rebaixou da sua posição, fez com que ele se tornasse um escriba. O Senhor desonrou e deportou-o para um país distante onde morreu. Além disso, Deus declarou que escolheria um homem chamado Eliaquim, que significa Deus vai levantar ou Deus estabelecerá, e o chamou de meu servo. Verso 20. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Em vez de explorar o povo, ele seria um pai e usaria sua chave, autoridade, porque a chave tem um símbolo de poder para o bem de toda a nação, versos 21 e 22. Ele seria como uma estaca fincada firmemente no chão, verso 23, uma base sólida para a nação. Todavia, nem mesmo um líder piedoso como Eliaquim foi capaz de impedir a derradeira queda de Judá, verso 25. Naquele dia, anunciar o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. O que Deus havia estabelecido aconteceu. Afinal, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 23 e 24 do livro do profeta Isaías.